Eu sou filha única, né? Os meus pais, desde quando eu nasci, eles não frequentavam nenhuma igreja. E eu sempre sentia no meu coração, assim, a necessidade de frequentar uma igreja. Eu sentia esse chamado, né? E eu conheci o meu marido no trabalho, né? E aí a gente começou a namorar e a família do meu marido era uma família assim cristã e eu recebi o convite da família dele para estar começando a frequentar a igreja também, conhecer um pouquinho, né? E através desse conhecimento eu senti assim que eu estava no lugar que eu procurava, num ambiente familiar, que era um ambiente aconchegante, assim, onde eu sentia ali o amor e o carinho de Deus. Foi assim que eu conheci, né? Quando eu casei, eu e meu marido, a gente passou a família inteira, passamos por um processo muito difícil, né? Que foi a perda do meu sogro. O meu sogro, ele veio a falecer 15 dias depois do nosso casamento. Ele era o patriarca de tudo, né? E a gente começou a se afastar, a vir com aqueles questionamentos dos porquê uma pessoa tão boa, uma pessoa temente a Deus. E eu sempre fui uma pessoa, né, de gostar de estudar. Cada oportunidade que eu tinha dentro da minha carreira profissional, eu dedicava para o estudo, né? Estudo e trabalho, e a minha vida ela girava em torno do trabalho. E isso cada vez foi me afastando, eu fui me afastando de Deus, né? Eu fui dando prioridade para outras coisas, fui colocando outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Às vezes eu tinha 2, 3, 4 empregos, eu já cheguei a ter, né? Então eu me perguntava como é que eu conseguia, assim, focando sempre naquilo que não era colocar Deus acima de todas as coisas. Eu fiz muitas pós-graduações, eu estudei muito, hoje eu tenho 9 pós-graduação. E aí chegou um ponto ali da minha vida que eu comecei a adoecer, eu simplesmente adoeci. E nos últimos 2 anos eu estava trabalhando e eu escutava a voz de Deus falando para mim assim: Tássila, teu trabalho é pegar o microfone e falar de Deus. Tu tem que falar de Deus para as pessoas, né? E aos poucos a gente foi vendo que eu fui percebendo que cada vez mais eu me sentia cansada, cada vez mais eu me sentia desconfortável no ambiente de trabalho que eu estava, as pressões eram muitas. Então eu acabei indo numa consulta, né, e conversei com um médico. Aí que eu tive o diagnóstico de burnout. Então muito tempo depois um médico ele fez esse diagnóstico, que era pelo excesso mesmo de trabalho, e ele me afastou do trabalho por um tempo. E nesse período que eu estava em casa, né, eu não tinha muita coisa para fazer, eu já não me interessava mais pelos assuntos do trabalho, pelos estudos do trabalho, né? E eu sempre tive a minha Bíblia que eu ganhei do meu marido quando eu tinha 15 anos, assim, no Dia dos Namorados, né? Ela sempre ficava no cantinho ali da minha cama. E um dia eu peguei a Bíblia para ler, assim, e aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo, assim, eu até me arrepio em falar, porque foi muito forte. Ele falou: você pode ter tudo nesse mundo, você pode conhecer todas as coisas desse mundo, mas se você não conhecer a minha palavra, você não vai ser feliz. Se você não conhecer o que está escrito aqui, você nunca vai encontrar cura, você nunca vai encontrar paz. E ali eu decidi que eu ia largar tudo que eu estava fazendo. Eu já estava fazendo mais uma pós também, né? Então eu larguei tudo e eu me concentrei somente em estudar a palavra de Deus. Eu assistia Novo Tempo, assistia os programas da Novo Tempo, lições da Bíblia, eu acompanhei por muito tempo ali. Então assim, quando eu ligava a televisão, eu não procurava um filme, eu não procurava um seriado, eu procurava um podcast, eu procurava um programa que sempre estava me levando ao aprendizado de Deus, né? E aí eu comecei a ver sobre as revistas de estudo bíblico da Novo Tempo. Então eu fiz o pedido dessas revistas, as revistas começaram a chegar aqui em casa e foi um estudo maravilhoso e cada vez mais. Aí depois eu já pedi outras e agora todo mês eu peço uma revista para estar estudando. E eu comecei a frequentar a igreja novamente, a gente começou a sentir essa necessidade. Depois já chegou a hora de parar de ficar só assistindo aqui na televisão e ir, né, para a igreja.